O economista Elias Fragoso é nosso entrevistado a partir de agora, aqui nesta edição de Conjuntura. Elias, bem-vindo mais uma vez aqui à Conjuntura. Há algum tempo atrás nós conversamos aqui mesmo a respeito dos principais candidatos à presidência, as suas equipes econômicas, e a gente procurava saber sobre qual seria a melhor opção para o Brasil. Terminou dando Jair Bolsonaro. Agora já é fato concreto, já formou praticamente toda a equipe econômica e eu lhe pergunto, o que se esperar dessa equipe de Bolsonaro? Bom dia. Bom dia. Já naquele momento, lá atrás, nós havíamos sinalizado que era o único candidato que, eventualmente, estava indo ao encontro da opinião pública. Todos os demais candidatos, e não importa partido, até porque partido não existe nesse país, caminharam o caminho tradicional, da política tradicional, do tomar lá da cá, do troca-troca, das negociações de bastidores. E o povo sabe disso. Hoje, as redes sociais simplesmente clarificaram isso de uma forma translúcida para a sociedade. E o resultado está aí, né? Acho que o candidato eleito e futuro presidente tem uma chance enorme de colocar esse país no caminho que precisa ser colocado. Vamos acabar com esse discurso da esquerda, que é um discurso velho, antigo, de tentar queimar qualquer um que seja contrário às suas teses. Teses essas que foram experimentadas durante mais de 20 anos nesse país, nesses últimos 20 anos, e deu no que deu. Essa sua expectativa positiva em relação à equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro, seria a mesma expectativa do mercado como um todo? Bom, o mercado está simplesmente eufórico, claramente eufórico. Afinal, nós vamos ter nesse país, pela primeira vez, uma experiência liberal, que até, pelo menos nesses últimos 30 anos, o que nós vimos foram experiências socialistas ou o conservadorismo político do governo Sarney e de outros governos aí. O que importa nesse instante, Flávio, não é a figura do presidente. O que importa é o que ele já está fazendo. As indicações, as posições que ele está tomando com relação não apenas à economia, mas com relação à área da justiça, com relação à área da infraestrutura, que pouca gente está dando a atenção suficiente, mas é de lá de onde aconteceu toda a roubalheira, e há todo um caminho que está sendo encaminhado, que está sendo levado para que essas coisas comecem a ser sanadas. A gente costuma dizer o seguinte, se parar com 30% do roubo, essa crise que o país teve acaba em 2 anos. O que você está falando serve, por exemplo, para Joaquim Levy, no BNDES? Eu digo isso porque ele integrou o governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. O resultado, Sérgio Cabral está preso, sem muita perspectiva de sair. E integrou também o governo Dilma Rousseff, que terminou sem concluir o mandato, terminou cassado. Vale também para ele? Eu acho que vale para qualquer um. Eu não entendo, até porque, como eu acabei de falar há pouco, eu não enxergo partidos políticos. Nós temos aqui no Brasil uma seita política, que é o PT. O resto é um aglomerado de partidos, entre aspas. O Joaquim, como outros que vão ocupar posições nesse governo, são técnicos, são profissionais, que foram requisitados para determinadas ações e que, até onde se sabe, não foram envolvidos nas falcatruas e nas roubalheiras que aconteceram nesses 2 governos citados. Alguns setores têm feito ressalvas ao presidente eleito Jair Bolsonaro, exatamente pelas ressalvas que ele tem feito à parceria comercial com a China, da maneira como tem sido feito até agora. E aí? Esse é um problema sério. Nós estamos lidando com 2 impérios, o Império Americano e o Império Chinês. Você não tem nenhuma dúvida de que a pressão de bastidor deve estar sendo brutal, dos 2 lados, por uma opção. E isso a gente conheceu na época do regime
comunista da União Soviética e do regime capitalista americano. A pressão havia dos dois lados para se tomar uma posição. O Brasil, e eu acho que essa é a minha visão, não sei se é a visão desse governo, precisa encontrar um caminho de neutralidade entre os dois. Nós temos que caminhar. O nosso processo de desenvolvimento precisa ser um processo autônomo com relação autônomo, entre aspas, porque nós temos uma relação de dependência tecnológica muito grande, mas autônomo politicamente dessas duas grandes, enormes forças mundiais. Bom, aqui na América do Sul, o presidente fez uma opção preferencial pelo modelo econômico, principalmente do Chile. Ele está certo nisso? Absolutamente correto. O que nós vemos aqui, esse bolivarianismo que começou com Chávez, entrou pelo Brasil, Bolívia, e Equador, e depois Nicarágua, etc. E nós estamos vendo aí o resultado. O que é que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, e o país numa crise brutal, as pessoas passando fome, comendo restos de comida no meio da rua. Então, fica bem claro que esse modelo não é o modelo. O Chile, que vem há mais de 30 anos com esse modelo liberal, é hoje a economia mais pujante da América Latina. Então não há o que se discutir com relação a isso. Aliás, eu queria, lembrando aqui agora de uma frase de um economista mais antigo, Roberto Campos, uma figura importantíssima nesse país e que precisa em algum momento ser trazido à tona. Perguntado sobre as saídas do Brasil, em plena época do domínio das esquerdas, ele dizia o seguinte: o Brasil tem 3 saídas: o aeroporto, o porto e o liberalismo. Outra coisa, com relação ao Ministério das Relações Exteriores, a indicação foi por uma pessoa extremamente ligada ao governo Donald Trump dos Estados Unidos. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Eu diria o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores precisa ter um certo equilíbrio. As decisões... eu vou usar aqui uma frase do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que logo que assumiu, convocou a imprensa e falou para esquecer tudo que ele tinha escrito até então. E ele era considerado um dos maiores intelectuais do país, da esquerda, e falou isso com todas as letras. Então, eu acredito que quem assume uma posição de governo precisa ter e deve assumir uma posição de neutralidade técnica. E eu acho que é isso que vai acontecer. O mundo, Flávio, o mundo dos negócios, o mundo da diplomacia exige esse tipo de postura. Isolacionismo nós tivemos agora nesses últimos 15, 20 anos. Olha o resultado que nós estamos aí. Chegando aqui a Alagoas, a sua expectativa com relação à segunda gestão do governador Renan Filho no que diz respeito à área econômica? Bom, veja bem, Alagoas, eu sempre costumo dizer, Alagoas é um caso especial. Eu estou fora há algum tempo de Alagoas, bastante tempo, e você mesmo em uma outra ocasião me perguntou uma opinião e eu me eximi de me posicionar porque precisava entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Nós temos hoje, 30 anos depois, uma situação igual ou pior à de quando nós deixamos isso aqui. Para que a gente tenha uma ideia, a população de Alagoas equivale a 1,6% da população brasileira. O nosso PIB, para ser muito ruim, deveria equivaler a 1,6%. Equivale a 0,6%. Nós somos um estado em extrema pobreza. O orçamento do estado, 90% dele está completamente comprometido. A dívida do estado é altíssima. Os fundamentos macroeconômicos do estado, só um único, o da questão fiscal, efetivamente teve um certo trabalho nesse governo. Agora, a gente pode culpar esse governador?
Não, isso é uma história que vem de 50 anos atrás, 80 anos, 200 anos. Eu lembro de uma frase, eu acho que isso é importante a gente relembrar essa frase, de um certo governador que, em 1970, publicou-se no principal jornal local a seguinte manchete: Alagoas elimina o analfabetismo. Era aquela época do Mobral, um programa do governo federal, etc. E que, segundo o governador, não havia mais analfabetos em 1970. Hoje, 50, 60 anos depois, 40 e tantos anos depois, perdão, nós somos o último estado do país no ranking de analfabetismo. 18% dos nossos cidadãos são analfabetos e 75% são semi-analfabetos, ou os conhecidos analfabetos funcionais. Da última vez falamos a respeito de uma ideia sua, projeto Alagoas Tem Jeito. Isso evoluiu? Foram essas constatações que terminaram nos levando a uma decisão. Porque a gente andou lendo, andou estudando, andou conhecendo o que vinha sendo feito em termos de projetos, de trabalhos intelectuais, de trabalhos da academia, e o que a gente vê é o mais do mesmo, né? Exercícios elocubrantes em torno do nada, né? Não se vê propostas. Então, nós entendemos, e aí nós tivemos um trabalho em conjunto com o economista Edmilson Veras, também professor aqui na universidade, e denominamos a esse trabalho, a esse projeto de Alagoas Tem Jeito. Porque tem jeito. Basta que se façam as coisas de forma correta. E a primeira delas é a gente entender que não é o Estado, aliás, um Estado pobre e quebrado, que vai alavancar, vai ser o alavancador de um processo de desenvolvimento. Não será. As forças vivas, as forças econômicas do Estado precisam se aliar e fazer com que isso aconteça. A proposta do Alagoas Tem Jeito, ela tem 5 vertentes básicas. Uma vertente de educação, que a gente inclusive mostra que, por incrível que pareça, o estado que mais tem analfabeto, o estado em que a educação está mais atrasada no país, tem um município, e não é uma escola, como foi noticiado, é um município, em que a nota do IDEB é de 8,6, similar à nota da Finlândia, similar à nota dos países desenvolvidos. Esse município, que é Coruripe, precisa que esse modelo seja trazido para o restante do estado, para o restante do país. Simples, está aí, barato e direto. Nós somos lá conhecer a experiência. Esse ponto, essa questão é central. Se você não tem educação, se você não tem mão de obra, se você não tem qualificação dessa mão de obra, você não tem como gerar novos empregos, empregos de qualidade, empregos de maior renda. Esse é o primeiro ponto que a gente aborda. Um segundo ponto, que eu acho que é tão importante quanto há 30 anos atrás, e você lembra disso, com a implantação do Salgema, havia a promessa de que seria a redenção do Estado. E os estudos, e eu participei, na época eu era secretário de Planejamento da Prefeitura de Maceió, e participamos muito de perto das negociações para a implantação dessa indústria. Os estudos mostravam que nós teríamos de 2 a 4 unidades de segunda geração a partir do então Salgema, teríamos cerca de 60 a 100 indústrias de terceira geração e 400, 500 empresas de quarta geração. Resultado, 30 anos depois, nós temos 60 empresas de quarta geração, justamente as que geram menor valor agregado. Importante, tão importante, que essas 60 empresas representam basicamente 14% do PIB local, do PIB do Estado.
Agora, você imagine se nós conseguíssemos fazer essa coisa avançar para 100, 150, 200 ao longo dos próximos 30 anos. Né? Verdade. Nosso muito obrigado ao economista Elias Fragoso pela sua participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Daqui a pouco a gente conversa com Técio Albuquerque, ele que foi prefeito de Foz do Iguaçu, foi vereador por Foz do Iguaçu, foi deputado estadual no Paraná e que veio ao Maceió receber uma comenda do Instituto Cidadão, a medalha Dom Helder Câmara. Até já.